Olá, irmãos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Glória a Deus. Bom, amados irmãos, a gente vamos continuar esse texto, esse tema sobre questão de se esforçar até o fim para nós obter a nossa coroa. Então acompanhe o primeiro vídeo aqui abaixo, o primeiro tema, que lá você tem toda a verdade, provas bíblicas que nós devemos se esforçar. E o de melhor está por vir agora. Versículos realmente chaves, versículos checkmate para derrubar essa doutrina dos calvinistas e dessas pessoas que diz que você não precisa se esforçar para ser salvo. Que diz que não é pelas suas obras, que não é por sua santidade que você vai ser salvo. Então isso são doutrina de demônio, tá bom? Então quero que você preste bastante atenção. Pegue um caderno, amados irmãos, pegue cadernos e anotem esses versículos e capítulos que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Vá no primeiro vídeo aqui abaixo, o primeiro tema de se esforçar para obter a salvação, e anote os versículos em seus cadernos para você estar preparado para ensinar e mostrar a verdade para os seus irmãos, para as pessoas, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos aqui em Tiago 1. Nós vamos aqui em Tiago 1, tá bom? Nós vamos aqui em Tiago 1. Já achei aqui. Tiago 1, não sei se eu botei o versículo, deixa eu ver aqui. Deixa eu aqui dar um pausa aqui. Pronto, amados irmãos, aqui em Tiago, meu Deus, como é impressionante você buscar a verdade bíblica. O quanto é importante você conhecer a toda a verdade, o mistério de Deus que está na Bíblia Sagrada. Olha só esse versículo de Tiago. Tiago 1, versículo 2. Então vamos ler aqui, olha só. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Tá certo? Então a nossa fé que nós temos verdadeira, ela produz perseverança. Então nós temos que perseverar. Então a fé verdadeira daqueles povos de Deus é aqueles que perseveram na caminhada em praticar as obras de Deus, se esforçar. Então esses têm a fé verdadeira que está perseverando na sua caminhada. Vamos para mais, olha só. O versículo 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejam perfeitos e íntegros em nada deficientes. É muito incrível esse texto aqui, muito incrível. Então a nossa ação, ela tem que ser completa. Você tem que mostrar para as pessoas que Cristo está em você. Então a nossa ação tem que ser completa e nós temos que ser perfeito. Então nós temos aí, irmãos, pessoas dizendo que nós não somos perfeitos, não tem ninguém perfeito. Então o diabo está ensinando a essas pessoas que elas não são perfeitas. Mas a própria Bíblia diz que é para nós ser perfeito. E como é andar perfeito diante de Deus? Andar perfeito diante de Deus é você não pecar. Todos os dias você tem que se renovar, não cometer pecado. Então, quando você, nesse dia, você não pecou, sua mente está tranquila, em paz com Deus, sua mente está sempre nas coisas espiritual, aí você está sendo uma pessoa perfeita diante de Deus. Então, cuidado com essas doutrinas do diabo, em dizer que você não pode ser perfeito, perfeito só foi Jesus, e que não sei o que, Então, são doutrinas de demônio, são pessoas incrédula que não obedece à palavra de Deus e querem arrastar você, né?
e querem arrastar vocês para o inferno. Então se acorde para essas pessoas, tá bom? Que não obedecem a palavra do Senhor. Bom, como os irmãos estão vendo aqui, nós temos que ser perfeito e íntegro. Então temos que obedecer a palavra de Deus. Temos que se esforçar para andar sempre perfeito até o fim. Então veja que tremendo, que versículo muito tremendo é este aqui, que vocês acabam de ver de Tiago. Bom, fique nesse vídeo até o fim, porque vem palavras muito fortes, checkmate, incrível. Então já estou aqui provando para a Rosa de Saron Variedades e para a doutrina de demônio dos calvinistas, as provas bíblicas da qual eles escondem de vocês. Bom, amado irmão, vamos agora para Hebreus. Vamos para Hebreus 10, 35, tá bom? Deixa eu procurar aqui Hebreus 10, 35, já achei aqui. Hebreus 10, 35. Olha só, irmão, é muito incrível. Eu me alegro tanto na lei do Senhor. Eu me alegro tanto na verdade. Quando eu vejo essa verdade aqui, em Hebreu, me alegro tanto em revelar a verdade para as pessoas, para que ela não seja enganada por essas falsas doutrinas calvinistas e desses canais YouTube. Olha só, Hebreus 10, 35 diz assim, ó: não abandonei, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Deixa eu ver aqui, o 36, né? Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancei a promessa. Oh glória, eita glória a Deus. Irmão, isso é muito incrível. Isso é muito incrível, a verdade que os pastores escondem de vocês. Tá certo? Então olha só aqui. Vamos aqui agora meditar, tá bom? Nós lemos a Bíblia e nós temos que meditar na palavra, tá bom? Olha só o que diz aqui, ó. Com efeito, tendes necessidade. Então a Bíblia está dizendo, os nossos irmãos apóstolos, está dizendo que tendes necessidade de perseverança. Ok? Então nós temos que perseverar até o fim. Temos que perseverar até o fim. Então olha só o que os nossos irmãos, discípulos do Senhor, apóstolos, está ensinando para as igrejas, que tem necessidade de perseverar. Olha só, né? Perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancei a promessa. Então a promessa feita a Abraão, feita para nós, é da salvação. E para que você alcance a promessa da salvação de Deus, você tem que perseverar até o fim, fazendo a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós guardemos os mandamentos, procure conhecimento. Essa é a vontade de Deus, que nós procure conhecimento. Mais conhecimento do que sacrifício. Porque tem muitas pessoas buscando mais sacrifício do que buscar conhecimento. Estão buscando e falando mais de sacrifício. É jejum, oração, estão mais se sacrificando do que buscar conhecimento. E essas pessoas estão sendo iludidas, enganadas, estão vivendo à vontade, não estão nem aí pelo que está acontecendo, do que Jesus falou. Estão desprezando as profecias por causa desses pastores do sistema. Ok? Então, mais uma prova-chave, checkmate, você acabou de ver aqui, tá bom? Então vamos agora, irmão, para Hebreus 4, versículo 11, tá? Hebreus 4, versículo 11 diz assim, é muito incrível, irmão. É muito incrível. Olha só que texto impressionante. Olha só que texto impressionante. Para derrubar essa doutrina desses falsos cristãos que tem no YouTube, desses também calvinistas,
e de alguns pastores da teologia que diz que não precisa você se esforçar, não precisa praticar obra, não é pelas obras que você vai ser salvo, não é pelo seu esforço que você vai ser salvo. Então isso é doutrina do Satanás, querendo que você viva no pecado e seja arrastado junto com eles para o buraco. Olha só que texto incrível, a prova checkmate. Devemos se esforçar? Claro que sim. Nós obedecemos à vontade de Deus, a Bíblia Sagrada. Olha só o que diz aqui. Hebreus 4, versículo 11. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Esse texto aqui é muito incrível, esse texto aqui é impressionante. Aqui, deixa eu ver aqui rapidinho, tá? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Bom, vamos agora meditar. Nós acabamos de ler Hebreus 4:11, agora vamos meditar na palavra. Então olha só, a Bíblia diz, se esforcemo-nos. Então a Bíblia está mandando, o próprio Deus está mandando nós se esforçar. Então os apóstolos estão falando para a igreja. Pois por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Ok? Então você veja que muitas pessoas que não obedeciam à palavra de Deus, não obedecia às leis, os mandamentos de Deus, não obedecia à vontade de Deus, os mandamentos, as obras que Deus deixou para nós praticar. Então pessoas não obedeciam e ficaram no deserto. Muitas dessas pessoas não entraram na terra prometida, terra de Canaã, Jerusalém. Muitas dessas pessoas não entraram por causa da desobediência. Mas aqueles que se esforçaram em praticar os mandamentos do Senhor, a obra de Deus, aqueles que obedeceram, entraram na terra de Canaã, Jerusalém. Bem assim é hoje. Nós temos uma terra chamada Jerusalém, que vem do céu e já está preparada para nós. A nova Jerusalém que está no céu, feita para a casa de Deus. E só vai entrar e morar na nova Jerusalém, que vai descer para a terra, a nova Jerusalém espiritual, que está no céu, preparada já, é somente aqueles que vai se esforçar e obedecer, fazer a vontade de Deus até o fim. Aqui está a grande verdade para vocês. Então nós temos aqui um checkmate para a Rosa de Saron, variedade, a apóstata da fé. Ela falou que é para provar na Bíblia, e eu já estou provando dentro da Bíblia, que nós devemos se esforçar. Ok? Então, como você já viu alguns textos aqui eu falando para você, o se esforçar é você fazer a vontade de Deus, é guardar os mandamentos, praticar as obras que Deus deixou. Então depois nós vamos entrar nesse assunto também sobre as obras, porque muitos não falam, irmãos, das obras que Deus deixou para nós praticar, as obras mais importantes, que nós devemos praticar para obter a salvação, que muitos não estão obedecendo. E os calvinistas, eles não falam dessa obra, ok? Eles não falam dessa obra. Então nós vamos entrar nesse assunto, ok? Vamos agora, irmão, para Hebreus 3:5, tá? Hebreus 3:5. Nós vamos agora para Hebreus 3:5, tá bom? Hebreus 3:5 diz assim: E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Então você veja que Moisés, ele andava fiel diante de Deus em todas as coisas de Deus.
Então Moisés se esforçou para andar fiel, obedecendo a Deus em todas as coisas de Deus. Ok? Vamos lá. Vamos ver aqui o 13. Vamos para o versículo 13 de Hebreus, tá? Hebreus 3, versículo 13, que diz assim: Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Isso é muito incrível, irmão. Isso é muito incrível. Olha só que coisa tremenda. Ok? Olha que coisa aqui tremenda. Exortai-vos mutuamente. Então, o apóstolo está falando para a igreja, para eles, exortai-vos mutuamente, para que eles se esforcem na verdade de Deus, para não cair no engano do pecado, para eles não cometerem pecado. Então eles têm que se esforçar para exortar mutuamente, para eles não caírem no engano do pecado, na prática do pecado. Então o esforço é muito importante para a casa de Deus, porque Deus manda nós se esforçar, assim como os discípulos e os apóstolos. Ok, amado? Muita calma nessa hora, porque o de melhor ainda continua. Os versículos checkmate, a prova bíblica de que nós devemos se esforçar. Né? Vamos agora para João 9,4. João 9,4. Vamos lá para João 9,4. Olha só o que diz aqui. Já achei aqui. João 9,4 diz assim. João 9,4 diz assim: É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Olha só que tremendo. O próprio Jesus falando para as pessoas. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Ok, amado? Aí o que você vê são doutrinas de demônio, dizendo que não é pelas obras, não é pelo que você faz, e cococó, irmão. Tem que se acordar para a verdade do nosso Deus, para a verdade de nosso Jesus Cristo, o nosso Deus também. Temos que fazer a obra daquele que enviou Jesus Cristo. Temos que fazer a obra de Deus. Deus disse que Ele deixou as obras para nós praticar. Que eu vou mostrar para você as obras. Quais são as obras? Né? Então veja aqui que incrível, irmão. Veja que incrível. Quem é que você vai obedecer? A esses homens bem estudados nas faculdades de teologia? Ou o próprio Jesus Cristo? Ou o próprio Jesus Cristo? A obra é importante na vida de todos cristãos fiel. Fé e obra. É muito importante. Então Jesus manda que nós praticamos as obras daquele que enviou Jesus. Praticar as obras de ser exemplo de Jesus Cristo. Praticar as obras que o Filho fez do Pai. Ok? É muito incrível, tá bom? Então vamos mais. Vamos para mais. Vamos para 2 Timóteo 2,11, tá? Deixa eu procurar aqui. 2 Timóteo 2,11, já achei aqui. 2 Timóteo 2,11. Irmãos, eu já ouvi muitos, tanto de pastores da teologia. Quando eu falo pastor da teologia, eu não estou aqui julgando todos os pastores da teologia, ok? Não estou julgando todos que falam isso, ok? Mas tem alguns pastores da teologia e os calvinistas que diz que não é pela sua perseverança,
Nós não precisamos perseverar até o fim, kikiki, cococó. Então isso são doutrina de demônio. Porque o versículo que eu vou mostrar para você é incrível. A verdade que eles não mostram para vocês. Eles só vivem de versículo isolado. Mas a Bíblia, ela não se contradiz. Ok? A Bíblia não se contradiz. Aquele que diz que você não vai ser salvo pelas obras, está mentindo para você e é doutrina de demônio. Vamos lá. Deixa eu ver aqui rapidinho. 2 Timóteo. 2 Timóteo 2:11 diz assim. Olha só. Deixa eu ver aqui rapidinho, peraí. 2 Timóteo 2:11, né? Deixa eu olhar aqui rapidinho. Vamos lá, né? É isso mesmo. 2 Timóteo 2:11 diz assim: fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos. Também com ele reinaremos. Pô, irmão, isso aqui é muito incrível. Isso aqui é impressionante as verdades que esses pastores, falsos mestres, profetas cristãos escondem de vocês. Olha só. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Né? Viveremos com ele se perseveramos. Então olha só que incrível. Olha que incrível. Então, os verdadeiros cristãos só vai reinar com Cristo se realmente eles perseverar até o fim. Olha que impressionante, irmão. As grandes verdades que eu estou mostrando para você. Cuidado com as doutrinas de demônio, desses filhos, né, do diabo, que quer levar vocês a continuarem nos seus pecados. Ok? Então faça a obra de Deus. Persevere até o fim. Se esforce em nome de Jesus. E Deus vai honrar você. Deus vai honrar cada um que está se esforçando em perseverar nas obras de Deus, fugindo do pecado todos os dias. Deus vai honrar você. Ok? Deus está honrando essas pessoas. Bom, aqui você já viu a prova. Aqui você já viu a prova tremenda para acabar com essa doutrina calvinista. Tá bom? Então aqui, eu vou aqui falar mais uma vez aqui. Fiel é essa palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele, se perseveramos. Então a Bíblia diz que é para nós perseverar. Nós só vamos ter a promessa da salvação se nós perseverar até o fim. Como diz no Apocalipse, aquele que vencer até o fim será salvo. Então aqui é o cumprimento, confirmando lá no Apocalipse. Ok? Vamos lá. Vamos aqui agora para deixa eu ver aqui, eu acho que vamos para 1 Timóteo 1, 1 Timóteo 6:14. 1 Timóteo 6:14. Vamos lá. Olha só o que diz aqui. 1 Timóteo 6:14 diz assim, olha lá. O 14 diz assim, olha só, presta atenção que é impressionante. Que guarde o mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que impressionante, irmão. Olha que impressionante. Então Timóteo ele fala para a igreja que guarde o mandamento do Senhor até a sua vinda. Isso significa que nós devemos guardar os mandamentos
praticar as obras, se esforçar até o fim, até a vinda de Cristo, para obter a nossa coroa. Veja quantos versículos tremendos que eles escondem de vocês, tá bom? Olha só. Então não adianta argumento, sair catando versículo para querer cobrir essas verdades que eu estou mostrando para você. Não adianta. Não adianta eles querer procurar, dar coceira nos ouvidos e sair procurando versículo bíblico para querer derrubar essas verdades aqui que eu estou mostrando para você. Não adianta. Quando a verdade ela é posta, já era. Somente os verdadeiros cristãos vão receber e fazer a vontade do nosso Deus. O nosso dever dos cristãos verdadeiros é confirmar o que diz a Santa Escritura e praticar. E ponto final. O resto é resto. Não adianta inventar, não adianta. A verdade já foi posta para o nosso povo. Tá bom? Vamos lá. Vamos aqui agora, meus irmãos, para Tesalonicenses 5:10, tá? Tesalonicenses 5:10. 5:10 diz assim: que morreu por nós para que vigiemos, quer dormamos, vivamos em união com Ele. Ok? Então isso aqui significa você se esforçar até o fim. Você tem que vigiar até o fim. Então isso é se esforçar, vigiar, ok? Porque tem muitos que estão dormindo, não estão vigiando. Então muitas pessoas não estão se esforçando para obedecer o mandamento, a vontade de Deus. Muitos apagaram o Espírito Santo. Muitos abandonaram o ensinamento do próprio Deus. Tá bom? Bom, eu peço aos irmãos que não percam um vídeo, tá bom? Não percam um vídeo que eu vou trazer do Rodrigo Silva, da Sétimo Dia, né? O Rodrigo Silva, ele falou que as pessoas não vão para o inferno por causa do pecado. Irmão, que enganação de Satanás é essa? Olha só o que o diabo está fazendo em usar esses homens para dizer que você não vai para o inferno por causa do seu pecado. Então isso é um engano do Satanás. Não perca esse vídeo aí. Mas eu vou mostrar dentro da Bíblia que realmente muitos vão para o inferno por causa das suas práticas de pecado. Tá bom? Não perca esse vídeo sobre o Rodrigo Silva. Tá bom? Vamos lá aqui. Vamos para Colossenses 2:6, tá? Já achei aqui. Colossenses 2:6. Diz assim. Colossenses 2:6 diz assim: ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Andar em Jesus. Então, tem que se esforçar para andar em Jesus, para ser exemplo de Jesus, praticar aquilo que Jesus praticou na terra, a vontade do Pai. Jesus ele foi obediente a Deus. Jesus não pecou. Jesus não usou nenhuma palavra pejorativa contra aqueles homens que batiam no seu rosto. Jesus não revidou a esses homens. Nós temos que ser exemplo de Jesus. Não fazer como essas pessoas do YouTube que caluniam as pessoas. Mulheres tão perversas, meu irmão. Eu nunca vi mulheres tão perversas para caluniar e defamar a vida de um pai de família. Assim como tem umas mulheres aí que defama a minha vida, bota a minha mulher no meio. Essas são mulheres, né, perversas, que não tem nenhum caráter e respeito às pessoas, tá? Não tem nenhum respeito às pessoas. Só porque tem parente, porque essas pessoas, mulheres, só porque tem parente que são policiais e não sei o quê, e acha que tem o direito de vir no YouTube e defamar a minha pessoa,
me agredir com palavras, né, pejorativas e defamar a minha pessoa, me caluniar, defamando realmente, né, a minha pessoa. Ela acha que tem esse direito de vir e fazer isso com a nossa pessoa. Então nós temos que se defender das calúnias, das defamações dessas pessoas tão maldosas, tá bom? Então trate bem as pessoas. Responda com amor, sem agredir ninguém, com palavras pejorativas ou calúnia, defamações. Obedeça, seja um exemplo de Jesus Cristo, tá bom? Então essas pessoas não têm nenhum exemplo de Jesus. São pessoas mal, que gostam de levantar falso testemunho e caluniar as pessoas, tá bom? Sempre ande direito, tá bom? Sempre ande direito, né? Vamos lá, meus irmãos, olha só aqui. Vamos aqui para Colossenses 1, 22, que eu quero aproveitar esse texto aqui também. Colossenses 1, 22 diz assim, olha só. Colossenses 1, 22 diz assim, olha só. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos e culpáveis e imperecíveis, se é que permaneceis na fé. Isso é muito incrível. Esse texto aqui é muito incrível para que você se desperte para esses pastores, alguns pastores aí, e também falsos cristãos, que diz que não existe ninguém santo, né? Que diz que não existe ninguém santo. Santo só foi Jesus. Então isso, irmão, tem que ter cuidado com doutrinas de demônio. Então a Bíblia diz que nós devemos se apresentar sempre a Deus santo. E como é ser santo? É você fugir todos os dias do pecado. Perseverar em fugir, sempre se renovar todos os dias. Aí sim, você está sendo uma pessoa santa diante de Deus. Porque diante dos filhos do diabo, você não é santo. Então tenha cuidado com as acusações do diabo, que o diabo está usando dessas pessoas para dizer que não existe ninguém santo, né? Por exemplo, o falso pastor Cláudio Fernandes, ele disse que não tem ninguém santo e ele não é santo. Aí, meu irmão, pelo amor de Deus, o que é que essa pessoa está fazendo no canal pregando o evangelho, se ela não é santa? Esse falso pastor, ele não pratica nada da Bíblia. Ele está desfazendo o próprio Jesus. Jesus, ele falou, seja santo porque o meu Pai é santo. E outro texto você também tem Jesus dizendo, seja, né, perdão. Jesus, ele fala, seja perfeito como meu Pai é perfeito. O outro texto, que depois nós vamos conhecer, está na Bíblia, ok? Está escrito. Jesus, ele fala, seja santo porque eu sou santo. E quem são essas pessoas que estão dando ouvido ao diabo para dizer que não tem ninguém santo? Irmão, ou você persevera, ou você se esforça até o fim em praticar a santidade, ou você vai ser jogado junto com essas pessoas que não estão dando ouvido mais à verdade. Vocês vão ser jogados no lago de fogo junto com essas pessoas, ok? Ninguém zomba da palavra de Deus. Ninguém zomba da palavra de Deus, não. Ninguém zomba. Essas pessoas que estão fazendo isso, massacrando a palavra de Deus, irmão, estão sofrendo. Umas têm perturbações, outras estão adoecendo, estão pegando a praga dos mosquitos. Essas pessoas que me caluniam perversamente, está aí, irmão, pegando as pragas dos mosquitos, adoecendo. Nós não se alegramos na queda de ninguém, nós não se alegramos com isso, não. Nós ficamos tristes em ver essas pessoas que não se convertem, não tem mais prazer na palavra de Deus. Então aqueles que me caluniam estão aí, uns perturbados,
outros adoecendo, os que me caluniam. Deus, ele sempre dá a paga, né? Deus sempre dá a paga. Deus faz justiça por mim, tá certo? Então não defame os verdadeiros cristãos do Senhor. Não defame os verdadeiros homens de Deus, porque tem um preço a pagar. Eu vou mostrar para você na Bíblia que você não pode brincar com a palavra de Deus, de você estar defamando, debochando realmente daqueles que estão pregando a verdade. A prova já está aí, de pessoas que me caluniam, o que está acontecendo com elas, tá? Eu só não trago o vídeo aqui para, né, para não ter problema com essa pessoa, né, porque, né, deixa ela no cantinho dela, né? Então não trago a prova aqui para não ter problema, né? Eu tenho que ter piedade dessas pessoas, tá bom? Então a prova, muito já vi aí, daqueles que me caluniam, né? Adoecendo, bom, irmão, tá bom? Vamos lá. Bom, meus irmãos, deixa eu ver aqui se vai dar tempo, viu? Aqui, deixa eu ver. Vamos aqui para Efésios, para a gente terminar. Vamos aqui para Efésios 6:13. Vamos aqui para Efésios, já achei aqui. Efésios 6:13 diz assim. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possas resistir no dia mau, e depois tende vencido tudo, permaneceis inabalável. Olha só que impressionante. Veja que impressionante. Então, os nossos irmãos falam para a igreja, para nós, que nós devemos se armar de toda a armadura. Temos que se armar de toda a armadura de Deus, para que possamos resistir o dia mau. Então, irmão, temos que se esforçar, temos que perseverar, porque o que vai vir a este mundo para provar a todos, porque a grande tribulação, ela vai provar a todos. Ninguém vai ser arrebatado secretamente, não. Porque o que tem de gente perdido, você perde a conta. Então Deus precisa, né, acordar essas pessoas. Então como é que Deus vai fazer isso para acordar essas pessoas, os cristãos que estão dormindo? É exatamente a grande tribulação será a prova, e muitos dos cristãos vão se acordar, como já tem muitos se acordando agora nesse fim dos tempos. Vamos agora, irmão, para Efésios 4:3. Efésios 4:30, né? Efésios 4:30 diz assim. 4:30 diz assim, deixa eu ver aqui, 4:30, tá? Efésios 4:30 diz assim: e não entristeça o Espírito de Deus, no qual fosse selado para o dia da redenção. Ok? Então os mandamentos de Deus é este: que você e eu não entristeça o Espírito Santo. Ok? Então Deus, ele dá o mandamento. Você tem a sua consciência. Nós somos seres humanos, mas nós temos a consciência do que é certo e errado. Então Deus deixa nós à vontade. Ele dá os mandamentos, que é para nós se esforçar, para praticar as obras e perseverar até o fim, para não entristecer o Espírito Santo. No momento em que você entristece o Espírito Santo, dia a dia você acaba apagando o Espírito Santo. Uma pessoa que Deus chama para a salvação, ele predestina para a salvação, pode perder a salvação? Claro que pode perder. É exatamente como esse texto fala aqui: não entristeça o Espírito Santo, porque você vai acabar apagando, e daí é só Deus para exertar de novo, para fazer com que você volte para a casa do Pai. Bom, amados irmãos, o vídeo já está aqui em 40 já, né? E não perca, tá bom? Não perca o terceiro vídeo, tá bom? Não perca o terceiro vídeo.
porque nós temos mais prova tremenda. Não perca o terceiro vídeo do tema Se Esforçar, porque tem mais mistério tremendo para você. Palavras checkmate, tá bom? Então depois nós vamos entrar também sobre a questão das obras. A Bíblia diz que não é pelas nossas obras que seremos salvos, nós temos que ter a explicação. Porque se você cair nesse engano de achar que não é pelas obras que você também vai ser salvo, você cai nas armadilhas de Satanás. Então nunca esqueça, a fé depende das obras, da vontade de Deus, de fazer a vontade de Deus, obedecer os mandamentos. Então, os desobedientes jamais entrarão no reino do céu. Vamos se esforçar até o fim. Vamos perseverar até o fim. Amém. Glória a Deus, tá bom? Fique na paz e anote no caderno todos esses versículos e também do primeiro vídeo que eu fiz abaixo, para que vocês se tornem pessoas prudentes, pessoas sábias. Em nome de Jesus, amém. Que é para você alertar os seus irmãos dos Judas. O que tem de Judas no YouTube é muito grande. Tá bom, amadinho? Então, que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado àqueles que deixaram o seu joinha, que são inscritos. Que Deus abençoe a todos vocês e até mais.